Olá, queridos alunos aqui da I9. Eu sou a professora Raciele Garcia e hoje nós vamos conversar sobre reconhecimento de paternidade socioafetivo e biológico. Eu vou compartilhar aqui com vocês os materiais e eles também serão disponibilizados depois, tá bom? Então, o reconhecimento de paternidade, tá? Ele tá dentro do direito de família. Então, para você que atua no direito de família, você com certeza vai se deparar com o caso dele durante ali o seu exercício de advogado. Então, antes da gente falar sobre as ações em si dos reconhecimentos, eu trouxe aqui para vocês um breve resumo, né, sobre as relações de parentesco. Essas relações de parentesco, elas são, assim, muito importantes até para outras áreas. Por exemplo, para você fazer um contrato, geralmente convênios médicos, convênios funerais, eles têm ali uma certa limitação que é condizente, né? Ela é condicionada, perdão, à relação de parentesco. Então, a gente ouve muito falar, eu tenho um primo de terceiro grau, eu tenho um tio de quarto grau. E hoje vocês vão ver, né, como que se conta as relações de parentesco, como que elas são em linha reta, colateral, até onde que vai os graus, né? E isso também vai servir para os próximos cursos que vocês forem adquirir e assistir. Então, isso também vai servir na hora de uma sucessão, né? Então, na aula de testamento, quando vocês forem orientar os clientes de vocês, na hora também na aula de inventário. Então, isso tudo vai servir. Então, é bom vocês prestarem atenção, porque não vale só para essa aula, tá? Então, vamos lá. As pessoas, elas podem ter famílias em virtude do casamento ou da união estável, né, por parentesco, consanguinidade ou por afinidade. Em sentido estrito, parentes são somente os consanguíneos. Então, se a gente for falar assim, parente, né? Eu tenho um parente. Vai vir na cabeça quem? O seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, pessoas que realmente têm laços sanguíneos com você, né? E também são descendentes do mesmo tronco. Então, ele tá saindo ali, a gente pensa já em tronco, a gente não imagina uma coisa reta. Pensem assim. Em sentido amplo, né, nós temos o parentesco por afinidade ou decorrente de adoção ou outra origem. Afinidade, então, ele engloba também o vínculo, por exemplo, do genro com a sogra, né? Do sogro com a nora, dos cunhados. Por quê? Porque fazem parte, por exemplo, da família do meu marido, mas não são meus parentes consanguíneos, tá? Em linha reta, né? Como eu disse para vocês, a gente tem as relações em linha reta e linha colateral. Então, em linha reta, temos as pessoas que descendem umas das outras. Então, a gente tem para cima, né? Os pais, os avós, os bisavós, e para baixo, os filhos, os netos, os bisnetos. Já em colateral, são pessoas que têm, por exemplo, o mesmo vínculo, então, o meu irmão, porém, o meu irmão, né, em tese, imaginem que eu sou o centro da nossa linha de sucessão, então ele é meu irmão, né? Ele é filho da minha mãe e do meu pai. Os meus pais estão acima de mim. Então, eu vou subir para os meus pais e vou descer para o meu irmão. Por isso que não é linha reta, é colateral, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos e é válido até o quarto grau, que é o sobrinho neto, o primo, gente. O primo por si só, o filho da tia, o filho da irmã da sua mãe, ele é primo de quarto grau, ele é um parente já de quarto grau. Então, imagina quando a gente fala, né? O primo de quarto grau. Quem é esse? Filho de quem, né? Se o primo que é próximo já é um parente de quarto grau. Eu trouxe aqui para vocês, né, uma ilustração do Colégio Notarial do Brasil. Aqui vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, né? Então, a gente tem aqui, ó, eu e meu cônjuge, né? Então, a gente, em linha reta, os ascendentes e descendentes. Então, temos aqui os meus pais, os meus avós e os meus bisavós e os graus, né? Então, os meus pais já são parentes de primeiro grau. E aí, para baixo, os meus filhos, né? Os meus filhos, os meus netos, bisnetos e assim por diante. Olha só aqui o que eu falei para vocês. O irmão, ele é parente de segundo grau. Por quê? Porque vai subir nos meus pais e vai descer. E os meus sobrinhos, ó, são parentes de terceiro grau. E aí, olha o primo.
O primo, ele tá aqui, ó, quarto grau, porque é uma linha colateral que está relacionada aos meus pais com os meus tios. Então, para vocês terem uma noção melhor, visualizar, é muito bom. A gente que atua no direito de família, a gente sempre vai ter que meio que saber assim de cor, né? Quando a gente for dar uma orientação, uma consultoria para um cliente. E aqui, referente às relações de parentesco, né? Então, a gente conta em grau, porque a gente pensa em geração, né? Na linha reta, a gente conta os graus pelo número de geração. Então, como a gente viu agora, mãe e filha são parentes de primeiro grau. E na linha colateral, a gente conta também pelo número de gerações, mas a gente conta desde o tronco comum. Então, aqui o irmão, seu irmão, já é um parente, né, de segundo grau. E aí a gente tem aqui as espécies de parentesco, a natural, que resulta, né, no sangue, a civil, que a gente pode considerar a adoção ou a inseminação artificial, e a afinidade. Essa afinidade aqui do Código Civil, ela está se referindo principalmente a, como eu disse, a relação com o meu sogro, com a minha sogra, entre nora, né, genro, cunhado e cunhada, tá? Aí agora a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a filiação. Então, a filiação, ela é a relação de parentesco, né, consanguínea em primeiro grau e em linha reta, né, porque filho é só aquele que a gente, né, vai gerar, e aí automaticamente a gente está falando dos nossos pais, dos nossos avós, e dos nossos filhos e dos nossos netos. O artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece que todos os filhos são iguais perante a lei. E por que que isso é importante, né? Eu até brinco, a Constituição, a gente que já é mais velho, assim, que já entende, que já está atuando, é muito diferente, né? E que já vive nisso, é diferente. A gente olha para a Constituição, nossa, mas é tão básico, né? Isso é tão normal. Realmente, todos os filhos têm que ser iguais perante a lei. Mas se está escrito, é o que eu sempre falo, se está na lei, é porque em algum momento no passado isso não era considerado. Então, em algum momento, né, do nosso passado, na época dos nossos pais, dos nossos avós, os filhos, se eu tivesse um filho biológico e um adotivo, por exemplo, eles não eram considerados. Então, assim, a lei, ela sempre vai se moldando, né, isso todas as leis, elas se moldam condizendo com a nossa sociedade, com as mudanças que a gente tem como sociedade. Então, é muito importante, no direito de família, é muito engraçado, né? Porque a gente tem a lei, a gente tem a doutrina, a gente tem a jurisprudência, e assim, é uma loucura, algo que muda constantemente, porque a gente está lidando muito ali com a relação intrínseca da família, né? Com o dia a dia. Então, no direito de família, a gente consegue ver muito isso. E aqui a gente tem algumas hipóteses de presunção legal de paternidade. Então, os filhos nascidos durante a constância do casamento, em até 180 dias, eles vão ser considerados filhos dos dois. E por que isso aqui é importante, tá? Porque, eventualmente, numa ação de investigação de paternidade, né, ou de algo que o pai fale, eu não sou o pai. Ah, mas você era casado comigo. Mas eu não sou o pai. Então, aqui já vai ter uma presunção. Quando o bebê nasce e a mulher ela vai, né, até o cartório de registro civil registrar o bebê, ela vai juntamente levar a certidão de casamento dela. E aí o pai nem tem que estar presente. Por quê? Porque tem a certidão de casamento. O cartório já vai colocar que ele é o pai. Por quê? Porque vai ser presumido, né, em virtude da constância do casamento. No caso de dissolução do casamento, né, então também é considerado os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes. E aqui eu vou fazer isso também sendo caso de morte ou separação. Nesse eu vou abrir um parênteses da vida prática, porque já me ocorreu casos em que a mãe já tinha até um filho com o marido, e aí é aquilo, né, se separou, mas teve uma relação ali, né, ainda no final, e engravidou do então marido dela, que estava se separando. E esse pai, ele entrou com uma ação de investigação de paternidade. Mas aí, se a gente também for utilizar, né, o Código Civil, a gente também consegue alegar que tem uma presunção. Por quê? Porque foi 300 dias subsequentes, né, a criança nasceu dentro desse prazo. Os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que o marido tenha falecido. Os filhos que provêm de embriões excedentários, e temos também os filhos de inseminação artificial heteróloga, desde que autorizado pelo marido.
Então, a gente tem aqui outras situações que é presumido a filiação. E a gente vai falar a paterna. Por quê? Porque da mãe é um pouquinho mais difícil, né? A mãe não reconhecer um filho. É um pouco improvável, considerando que ela quem o gera. Agora, pai, né? Vocês sabem que são operadores do direito, que assistem e leem notícias, a gente tem um número assim absurdo, né? De pais, de crianças que não têm registro paterno, né? E de pais que, mesmo com registro, acabam abandonando os filhos. Então, a lei, nesse caso aqui, ela é muito pontual, então vocês vão ver eu sempre falando do pai, e é justamente por isso, é a realidade, tá? E a presunção, né, de paternidade disposta no artigo também 1597 é juris tanto, pois ela admite prova em contrário. Então, assim, tem uma presunção, mas se o pai eventualmente conseguir provar que ele não é o pai, ele pode, tá? Aí a gente tem aqui a ação negatória de paternidade. Alguém já ouviu falar? Ela tem como objetivo excluir a presunção de paternidade. Então, é aquilo. Teve um relacionamento, casal ali, de namoro, por exemplo, e aí terminaram. E né, o pai soube que, por exemplo, no ato seguinte, a mãe, né, a ex-companheira se envolveu ou já está namorando com outra pessoa e ela aparece gestante e fala: olha, o filho é seu. Se o pai ele tem dúvida, né, da paternidade, ele pode entrar com essa ação negatória de paternidade. Para quê? Para ele provar. E aí lembro, e outro parênteses, nesse caso ele tinha acabado de se relacionar, então ela conseguiria registrar o nome dele por conta daquelas presunções. Então aqui quando a gente falar de negatória, tá? É quando já tem o registro no nome dele. E aí ele vai conseguir, né, com motivo, trazer ali para o juiz a dúvida, né? Justamente, será que o filho é meu mesmo? Olha, ela começou a namorar logo em seguida do nosso término. Eu acredito que o filho possa ser da outra pessoa também. Porque, assim, a gestação, ela tem um período de gestação, né, normal, de 9 meses. Mas também pode ser que o filho nasça prematuro. Então, assim, tem que realmente fazer a conta certinha. E, às vezes, o pai, por estar distante, não sabe exatamente, né, qual foi o período que o filho foi feito, quando que ele nasceu. Então, às vezes, fica um pouco difícil, né, ter essa conta. Então, se ele tem meios, provas, né, que possam trazer em dúvida se ele realmente é o pai, ele pode entrar com essa ação negatória. E quem pode entrar com essa ação, a única pessoa que pode é ele, né, então aqui o marido ou o pai da criança. E caso ele faleça durante o curso da ação, os herdeiros dele podem continuar com a ação. Quando a gente fala assim, quem pode entrar com a ação é ele, é porque é muito importante. Vamos supor que esse pai tem um outro filho, e aí esse outro filho fala: não, aquele bebê não é seu, pai. Não, eu acho que não é seu, eu vou entrar com uma ação. Não pode, entendeu? A única pessoa que pode aqui realmente é o pai. E quem pode ser o polo passivo da demanda, é o filho, mas como ele já foi registrado e quem fez o registro foi a mãe, ela também vai figurar no polo passivo da ação, tá? Então, voltando, gente, ação negatória de paternidade. Já houve o registro, né, do pai por alguma presunção. Esse pai teve uma dúvida, né? E aí ele pode entrar com essa ação. E aí a gente tem a ação também de impugnação da paternidade. Essa já tem o objetivo de demonstrar que teve erro ou falsidade no registro. Então, assim, é um problema muito maior do que uma dúvida se eu sou o pai ou não, tá bom? Aí a gente tem aqui a filiação fora do casamento. Então, quando os pais eles são casados, a paternidade é presumida. E aqui a gente também consegue se equiparar à união estável. E tem até uma discussãozinha interna sobre isso. Por quê? Os institutos do casamento e da união estável são diferentes, né? Eles não são iguais. Porém, eles se equivalem muito. Então, a gente, quando eu falar aqui para vocês de casamento, vocês podem sim, na medida do possível, estender isso, tá? A uniões estáveis. Então, quando os pais são casados, a paternidade é presumida. Então, não tem que reconhecer, o pai não tem que entrar com uma ação, nada. Só vai registrar a criança no nome dele e é isso. Já no caso do filho que veio fora do casamento, não é presumida a paternidade, mesmo que tenha vínculo afetivo entre eles. Então, vamos supor que o pai tem ali uma namorada, mas ele tem uma outra namorada, né? Uma oficial e uma extra-oficial.
E aí a extraoficial engravida, ele cuida da criança, ele faz tudo. Só que como ela não é casada com ele, ela não colocou ele no registro da criança, então essa criança não tem pai no registro. E por mais que eles gostem um do outro, né, eles vão ter que ali reconhecer essa paternidade. A mãe não consegue chegar no cartório e falar, não, mas ele é o meu namorado. Eu quero, olha a foto dele com meu filho, eles se amam. Ela não consegue, vai ter que entrar com ação de investigação de paternidade. Caso o pai, né, não opte por reconhecer o filho voluntariamente, aí o filho ele vai se socorrer ao meio judicial, né, representado ali pela mãe, na ação de investigação de paternidade. Então isso aqui também é muito importante porque essa ação, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas ela visa dar esse reconhecimento, esse direito do filho de saber quem é o pai dele. E a mãe, que não é casada, não consegue, como eu disse agora, registrar o filho em nome do pai sem a presença dele, né? Ou com uma procuração com poderes específicos. Então, no nosso exemplo aqui da namorada, não adianta ela chegar no cartório com a criança já nascida ou recém-nascida e falar, ai, não, ele é o pai, ela não vai conseguir, tá? Ainda quanto à filiação fora do casamento, ao menor de 16 anos, que é o absolutamente incapaz, né, a lei não permite o reconhecimento de paternidade voluntário. Já aos maiores de 16 e menores de 18, a lei permite. E há também a possibilidade de reconhecimento do filho fora do casamento por testamento. Então, vamos supor que o pai, ele sabe que tem um filho que ficou lá numa cidade do amor passado da vida dele. E aí ele não quis contar isso para a família. Ninguém da família dele sabe. Mas aí no testamento ele fala, não, aqui eu vou colocar que aquela pessoa nascida naquela data, filho daquela mulher, também é meu filho. E aí isso é irrevogável. Uma vez que ele colocou isso no testamento dele, mesmo que o testamento seja revogável, essa cláusula de reconhecimento de paternidade vai permanecer ali para sempre. Não tem o que fazer. Reconheceu uma vez, é filho, tá? E isso é um meio ótimo também dos pais, né, poderem reconhecer para o futuro. O reconhecimento voluntário está disposto no artigo 1609 do Código Civil. E ele vai ser feito, né, no registro do nascimento. Então, quando ali o bebê nasce, né, a mãe vai e coloca o nome do pai, desde que ela tenha também a certidão de casamento, ou o pai esteja presente, por escritura pública, né, por testamento, por manifestação direta e expressa perante o juiz, então aí a gente já está falando, né, de uma ação judicial, e o reconhecimento pode proceder ao nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Então, caso, né, o pai tenha netos daquele filho e esse filho faleça, ele consegue ainda assim ter esse reconhecimento voluntário. Temos aqui também, o que eu já falei para vocês, que em regra o reconhecimento é irrevogável. Então, assim, reconheci que é meu filho, seja voluntariamente, judicialmente, amigavelmente, com litígio, não importa. Reconheceu que é filho, vai ser filho. A não ser que tenha vício de consentimento, ou seja, coação, né? Então, é no caso da pessoa ser coagida a reconhecer, aí ela comprovando, né? Mostrando para o juiz indícios, aí sim ela consegue rever isso, né? Judicialmente. E, como eu disse, se o filho tiver falecido, o reconhecimento poderá ser feito se ele tiver deixado herdeiros, né? Então, descendentes. E o artigo 1596 dispõe que os filhos, fora ou não no casamento, por adoção, têm os mesmos direitos e qualificações. E isso aqui é para refutar o artigo da Constituição Federal. Eu vou encerrar esse bloco e a gente se vê já no próximo.